Oi pessoal, bem-vindos! Finalmente esse dia chegou. Então a partir de agora, com vocês, o nosso canal, um lugar, esse espaço pra gente falar sobre saúde mental, pra gente cuidar, pra gente aprender. E não poderia deixar de chamar para começar esse nosso hall aí de informações com a ginecologista queridíssima da mulherada, aquela que é uma grande parceira minha, que eu admiro tanto e que eu conheci lá na época da residência ainda. Não vou falar quantos anos faz para não, né, vocês não fazerem nenhum cálculo por aí. Mas ela é formada na Unimar, aqui na Universidade de Marília. Fez residência lá na FAMEMA, onde eu também era aluna. E hoje ela é especialista em ginecologia regenerativa. Com vocês, Carol Profeta. Vem pra cá, Carol. Ai, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras tão bonitas, né? Eu que agradeço. Eu tava lembrando, Ju, que eu acho que foi da sua turma que eu fui residente homenageada, né? Foi. Então são alguns anos. Alguns anos. Então, assim, muito obrigada pelo convite. A gente sabe, quem acompanha a Carol sabe que ela é a Carol pelo mundo, né, Carol? Então, pra gente conseguir fazer o alinhamento, a confluência dos astros pra estar aqui hoje, deu um pouquinho de trabalho. Mas pra manter a saúde mental é importante a gente achar alguma coisa assim, e o meu, na verdade, é a Carol pelo mundo. Isso, então assim, gente, hoje, nosso objetivo aqui é falar um pouquinho pra vocês sobre como a ginecologia e a psiquiatria estão juntas, entrelaçadas aí. Acho que é um casamento, né, Carol? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, e a gente estava conversando a importância que é a fusão, né, essa intersecção das duas áreas, né. Então, eu falo muito no consultório e falo também no meu Instagram com relação a essa mulher 360. A gente tem tantas funções, tantas coisas que a gente assume, e se a gente não mantém a nossa saúde mental alinhada, com certeza as outras áreas elas vão ser comprometidas. Então não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Então hoje no canal a gente vai tentar juntar um pouquinho, alinhar, dar uma pincelada de tudo, mas assim, a gente conta com a opinião de vocês. Coloquem nos comentários o que vocês gostariam mais de ver, o que vai ficar faltando pra gente programar uns outros momentos com vocês, e agora a gente vai começar. Pra gente começar essa conversa, né, que acho que se deixasse a gente ficava umas 5 horas aqui falando, vocês viram que o look hoje tá um pouco adequado, meio favorecendo. A gente precisa falar um pouquinho de Outubro Rosa, né, Carol? Eu acho que é uma pauta que todo ano ela vem muito forte aí há muitos anos. E assim, o que você percebe? O que você vê no consultório em relação à questão da prevenção do câncer de mama? Se tem alguma dificuldade, alguma limitação, o que você vê? Eu acho que a gente vive em dois polos, assim, bem distintos e opostos, né? Então a gente tem aquelas pessoas que têm um medo tão exagerado e que quer fazer exames com uma frequência que não é a frequência adequada, de tanto medo que tem de aparecer alguma coisa. E a gente tem ali um outro polo das pessoas que fogem do exame porque tem medo daquele resultado, né? Sim. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade hoje é trazer esse equilíbrio, né? E como tudo na vida da gente, precisa ter o equilíbrio, né? A gente tem alguns padrões definidos com relação aos espaçamentos, com relação à idade de início de rastreio, né? Qual que é a idade mesmo, Carol? Então a gente começa a fazer a primeira mamografia em torno de 40 anos, a nova resolução diz pra gente que tem que fazer a partir dos 50. Eu particularmente acredito que 50 anos, estou dizendo a minha opinião, né? Então a gente vai do que é o indicado e o que é que a gente faz na prática. Então a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens, né, descobrindo as lesões e descobrindo o câncer de uma forma mais precoce, mas também cada vez mais jovem. Então eu acabo usando esse rastreio a partir dos 40, e também depende muito da sua história familiar. Isso né? que eu ia perguntar, porque geralmente quando tem histórico de câncer de mama na família, essa idade caía um pouco, não era assim? Então, a gente fala muito da questão do medo dessa questão da parte mais hereditária, né? Mas o câncer hereditário, ele é em torno de 5%. Então, estatisticamente, é muito baixo. Mas eu acho que isso traz para a família uma sequela de um trauma. Com certeza. Né? Então, isso acaba, às vezes, ali também a gente antecipando algumas coisas, até porque mas não por conta da questão hereditária, mas por conta dos hábitos, né? Então, se a minha mãe tem esse hábito, isso é transmitido para mim, é transmitido para os meus filhos e por aí vai. Então, a gente acaba, às vezes, antecipando isso aí em torno de 10 anos. Então, em casa, minha mãe teve câncer de mama, minha mãe teve com 52, então, 52, 54, por aí assim.
Então, a minha idade de maior observação seria a partir dos 42. Entendi. Né? Mas a gente sabe que o fato de não ter tido filhos, não ter amamentado, ter menstruado às vezes um pouco mais cedo, ter a menopausa mais tarde, tudo isso também são fatores de riscos, né? Fora os hábitos, então cigarro, bebida, a obesidade. Então isso também tem um fator muito importante na questão desse desenvolvimento, desse rastreio mais precoce. E você acha que tem alguma relação da questão emocional, de uma saúde emocional não cuidada, de uma saúde emocional, de uma história que chega até você, de muito sofrimento, uma vida, né, com muitos traumas, muito difícil, na manifestação desses tumores mamários? Como é que você vê isso, Carol? Ô Ju, eu acho que como todas as patologias, eu acredito que a parte emocional, ela abre uma porta para essa defesa ser diferente, né? Porque a gente está tendo ali constantemente as multiplicações celulares e tudo mais, então a gente interfere sim de alguma forma no nosso funcionamento, na nossa saúde, e eu tenho estudado cada vez mais uma área que também não é muito dita, né? A gente não aprende isso na residência, a gente aprende isso na vida, que é a ginecologia natural. Então, que o nosso corpo manifesta as nossas emoções, né? Sim. Então a gente vê tanto assim, eu fiquei nervosa e eu menstruei. Mas nem era a época de menstruar. Sim. Então, isso são formas do seu corpo expressar isso de alguma forma. Então, quando você pega, por exemplo, a história de um desenvolvimento de um tumor precoce e tal, você vai ali aprofundando alguma coisa, você acaba às vezes chegando em alguma coisa emocional, às vezes algum trauma, alguma coisa assim, né? Então isso acaba sendo um ponto a mais para aquilo desenvolver. De fato, a gente, né? assim, eu às vezes tenho esse questionamento aqui no consultório também. Será que foi isso que me levou a desenvolver o tumor? Será? Eu não acredito sempre em algo unifatorial, né? Eu sempre entendo que as coisas são multifatoriais, mas que esse elemento é um elemento que pode realmente ter contribuído. Por quê? A Carol lida muito com a parte hormonal, eu lido muito com a parte de neurotransmissores. E tem um meio do caminho aí que é o nosso sistema imunológico, né? Que tanto a parte hormonal quanto a parte emocional, ela pode causar uma disfunção das nossas células de defesa. É muito constante, muito fácil a gente ver. Um dia que a gente teve um estresse muito grande, o dia que os nossos níveis de cortisol subiram, no dia seguinte a gente acorda com uma dor de garganta, a gente acorda com um sintoma gripal. Então o nosso sistema imunológico, ele tá ali o tempo todo intermediando tudo isso, né? E quando a gente fala de desenvolvimento tumoral, a gente está falando de uma perda de uma defesa que aconteceria quando o organismo está multiplicando aquelas células de uma forma descoordenada e exacerbada, que ele iria lá e conseguiria fazer essa defesa, e isso não acontece, né, Carol? Sem dúvida. Não é o nosso assunto de hoje, mas talvez para uma outra vez. Mas, por exemplo, eu falo muito da questão da endometriose, que é um negócio que a gente escuta, fulano tem endometriose, o outro, e estatisticamente são 15% das mulheres. Mas eu falo, gente, essa estatística é extremamente furada, porque você conversa com um, você conversa com o outro, e você fala, não, só aqui eu já tenho mais do que isso, né? E aí isso aí a gente entra muito nessa questão imunológica também, né? Então, por que a gente desenvolve alguma coisa assim nesse sentido? Então, a raiz imunológica, a gente ainda vai aprender muito sobre isso, falar muito sobre isso, mas eu acho que aí tá a chave de muitas coisas que a gente precisa, das doenças que a gente tem, né? Doenças mais modernas, vamos dizer assim, né? E se a gente for falar de modernidade e de situações da modernidade, o estresse tá aí o tempo todo, né, Carol? Então, os nossos níveis de cortisol aumentados, então a gente vai ver isso em doenças cardiovasculares, em doenças ginecológicas, nas patologias mentais também. Então, assim, o importante da gente ter esse respiro, né, da gente entender que as pausas são necessárias, que às vezes a gente tem que desacelerar um pouquinho mais, para que o nosso organismo, ele tenha esse momento de sentir que ele também pode relaxar, né? Porque senão a gente fica nesse estado de hipervigília, de cortisol alto, e infelizmente as doenças, elas vão se oportunizar disso e vão começar a aparecer, né? E o que a Carol tava falando também, dessa questão desses dois polos, né? Do que trata demais, que às vezes a gente pode até ter um caso de hipocondria aí, né? E do que trata de menos, né? Que por estar com medo, tá com muita paura, muita angústia de entrar em contato com isso. Então, assim, nesses casos, né? Quando a gente percebe que essa ansiedade, ela tá causando esses prejuízos, é muito importante buscar ajuda e tratar. Porque se a gente trata aquilo que não tá deixando você conseguir ter acesso a situações que são tratáveis, né, Carol? Hoje em dia, o câncer de mama acho que é um dos cânceres que, quanto antes ser feito o diagnóstico, maior chance tem de remissão e de cura na ginecologia, não é isso? Sim, sem dúvida alguma. E quanto mais cedo você descobre,
quanto antes você inicia o tratamento, a chance de cura ela é extremamente alta, né? E a gente tem, por exemplo, também, é um assunto para uma próxima conversa, mas... Ó, já marca o terceiro episódio com esse. A gente vai colocando os nossos episódios. E se deixar, a gente vai marcar aqui o ano inteiro. Isso. Mas, pensando, por exemplo, em câncer de colo de útero, eu acredito, né, que é um dos poucos que te dá muitos indícios antes dele aparecer. Então, uma simples consulta de ginecologista, o simples Papa Nicolau, você tem ali o diagnóstico de uma coisa que ainda nem apareceu, né? Então, são lesões precursoras de câncer de colo de útero. E eu ainda atendo pacientes que têm 10 anos que não colhem Papa Nicolau, que não foram ginecologista, tá ali com seus 45 anos, né? E nunca foi ginecologista. Porque tem medo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse discernimento, que esse medo que te paralisa, que não te deixa tomar as decisões, ele não é um medo normal, né? Porque eu acredito que existem algumas coisas que é autopreservação, né? Sim. Agora, isso aí, na verdade, a gente tá indo pro caminho oposto, que seria a destruição. A gente fala que a ansiedade, ela é intrínseca do ser humano, não tem como, não existe uma pessoa sem ansiedade. Todos nós somos ansiosos, senão a gente atravessaria a rua sem olhar pros lados, senão a gente não teria coisas que nos protegem. A questão é o tempo de duração, a intensidade e quando isso começa a trazer prejuízo na qualidade de vida. E isso é prejuízo na qualidade de vida, né, Carol? Quantas mulheres convivem com corrimentos, com sensações de secura vaginal, com dor na relação e não procura porque tá com medo do que o ginecologista vai achar. E quando tava vindo pra cá hoje, né, tava pensando assim, cara, tanto eu quanto você... A gente cuida de algo que tá por dentro, né? A mama ainda a gente consegue ver por fora, mas a questão vaginal também não enxerga. E aqui é por dentro também não enxerga. Então, assim, já que a gente não enxerga isso, precisa de um profissional que enxergue por nós, né? Sem dúvida. E é interessante de pensar assim, né? Mas a saúde ginecológica, ela não está restrita, e eu falo muito isso no consultório, que como ginecologista eu não posso tratar só mama, útero, ovário. Não é só isso, é um raciocínio muito mais amplo, e ele precisa ser mais amplo, né? E eu sempre também dou exemplos da minha vida para dizer que nós somos todos iguais, né? Então, como eu disse, a minha mãe teve câncer de mama e eu sempre faço uma vez no ano os meus exames e é mais ou menos nessa época. Já foram outras épocas, mas eu sempre vou prolongando e aí sempre vai chegando pra frente, né? Então, começou em fevereiro, que foi meu aniversário, e aí por fim, agora já está em outubro e eu ainda não fiz. Mas é isso, é um medo que você tem do que você vai ver. E é uma situação tão... que você não tem controle, né? Sim. Então, eu sonho que eu estou pegando o exame, eu sonho que eu fiz uma cirurgia. Então, essa situação é uma situação que a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, porque não é natural, não é normal e não é para ser assim, né? E outras coisas também que a gente vai acostumando. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. E não é pra ser dessa forma, né? Pelo contrário. Então fica a dica, gente. Lembrem assim, data do aniversário, bora lá correr, fazer os exames preventivos pra gente não ter coisas mais avançadas que aí fica mais difícil. Sabe aquela lei de Murphy? A gente fala, quanto mais a gente evita uma coisa, pode ser que ela apareça ali. Recentemente a gente teve a Val Marchiori nas redes sociais, dando esse alerta, esse conselho, falando pras mulheres, não demorem pra fazer os seus exames, né? Eu tinha medo, eu tava com medo do que eu ia encontrar e agora ela recebeu o diagnóstico e aí o caminho ele fica um pouco mais doloroso, emocionalmente deixa a mulher assim muito fragilizada, então assim, não precisa ser dessa forma, né? Sem dúvida. Carol, outra coisa que aparece muito aqui, queria saber se pra você também aparece, é a questão do medo de perder a libido tomando medicação psiquiátrica. Ou é porque a paciente tá deprimida, que não tem libido? Como é que você tem recebido isso lá? Ju, esses dias eu estava analisando sobre isso, né? Se eu atendo, sei lá, 10 pacientes por dia, para eu não ser injusta, eu acredito que umas 9 pacientes vão queixar de libido. E só não vão queixar se você não perguntar. Se você perguntar, aparece. Se não você perguntar, você está satisfeita com a sua vida sexual? 90% vai dizer que não. Então, a minha maior dificuldade no consultório é eu identificar se essa questão da libido ela é realmente uma falta, né, ou uma diminuição dessa libido, ou se é uma expectativa diferente do que é a realidade, né? Então, a gente estava analisando também com relação a isso, da onde vem essa nossa dificuldade, da onde vem essa nossa
É só nessa expectativa, né? Uma coisa, elas estavam todas tomando remédio psiquiátrico? Não. Não. Porque tem muito isso, assim, que às vezes as pessoas, as mulheres, elas falam, eu não vou tomar, porque daí eu fiquei sabendo que a minha libido vai ficar baixa, e aí meu marido, e aí como é que fica a minha vida sexual? Então, assim, tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes é outro impedimento de vir ao psiquiatra, Sim, né? sem dúvida. Porque claro, gente, as vias de serotonina, existe uma das vias mais específicas que ela pode contribuir para isso, mas olha o que a Carol tá falando, né? Grande parte dos pacientes não tá tomando. Não. E tem essa queixa, né, Carol? E é bem isso. E às vezes você tratando essa questão sua emocional, a tendência é você melhorar e não piorar, né? Colocando cada coisa no seu departamento, né? Porque a gente fala que a libido, ela é multifatorial também, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar muito nessas mulheres, né? Então, se você está preocupada com o seu filho, se você está preocupada com uma conta, se o seu relacionamento não está adequado dentro da sua expectativa, não estou dizendo se é certo ou se é errado, porque cada relacionamento é de uma forma, né? Mas são vários fatores. Se você está preocupado com alguma coisa externa, essa chave sexual é a primeira que vai desligar para você. Então não adianta, você e seu marido estão vivendo o mesmo problema, sei lá, na criação do seu filho, e o sexo pra ele é uma válvula de escape, e pra você é um complemento do dia feliz, né? O meu dia tá bom, meu dia tá feliz, eu estou bem comigo, e aí isso acaba refletindo na minha saúde sexual. Então, mas as pacientes que eu atendo, né, a média de idade ali é seus 35 mais, né? Então é uma geração que, eu tava brincando com você, que leu nova, né? Minha mãe ensinava nova e eu li aquilo. E eu lembro muito das matérias, né? Os orgasmos múltiplos, eu tenho isso. A minha vida sexual, eu sinto vontade de transar no ônibus. Eu falo, gente, essa não é a realidade, né? Essa não é a realidade de praticamente nenhuma mulher, e né? da mulher moderna, né? Que tá trabalhando fora, que chega em casa, tem as demandas de casa e tem toda uma situação para coordenar. E aí, às vezes, a gente até vê, né? A mulher, ela tem que estar cheirosa, descansada, depilada, com a depilação em dia, pra, né? Todo esse alinhamento para que aconteça. E o que você estava falando sobre expectativa, né? E eu acho que alinhar essa expectativa, eu acredito que é o mais difícil, né? Porque eu venho dessa história, eu venho dessa carga, né? Dessa história que é assim que começa, eu era, sei lá, eu tinha 10, 12, 13 anos e li Escondida Nova. Mas essa é a realidade que eu falei, mas poxa, é assim, né? Tanto que quando eu iniciei a vida sexual, eu conversei com minha mãe, eu falei, mãe, é por isso assim que as pessoas matam, morrem, é assim que funciona? Porque a minha expectativa era daquele jeito. E isso é uma construção da sua intimidade, da sua liberdade, do seu relacionamento, né? Então dizer o que eu gosto, dizer o que eu não gosto, né? Isso pra mim é bom, isso pra mim não é bom. Então essa liberdade que você tem com o seu corpo, com o seu parceiro, vai alimentar essa questão, né? E a necessidade sexual do homem e da mulher, só começando por aí, é completamente diferente, né? Então a mulher é relacional, o homem é mais visual, né? Então, às vezes eu brinco com as pacientes, eu falo, se você saiu do banheiro sem roupa pra pegar o pijama, ele já tá pronto. A mulher não, é o jeito que ele conversa, é o jeito que ele fala bom dia, é o jeito que ele tratou ela o dia todo. Então, não adianta a gente querer que os dois estejam na mesma página se isso não tiver diálogo, não tiver um bom relacionamento. Um relacionamento de respeito, de respeito, né? Então, e você tá preocupado, e como eu disse, você tá preocupado com outras coisas, né, do seu dia a dia, e a gente assumiu muitas outras funções, né? Então, a gente trabalha, você tem que ser bem-sucedida profissionalmente, você tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, não tô dizendo que não tenha que ser, mas essas cargas que a gente tem na nossa rotina, isso faz com que essa questão da libido não seja a nossa prioridade, porque naturalmente, no funcionamento da mulher, já não é uma prioridade, né? Então você tem ali outras coisas que vêm antes disso. Então é muito importante você estar alinhando a sua expectativa com a sua realidade. E é tão interessante a hora que a Carol fala isso, porque assim, a gente vai falando sobre isso, vão vindo várias imagens na nossa cabeça, e aí eu vejo aquela mulher esgotada, né? Muitas vezes eu recebo aqui essas mulheres esgotadas, né? E a questão desse esgotamento emocional, eu acho que tem muita relação com isso também, porque assim, eu preciso falar sobre neurotransmissor, sim. Eu preciso falar sobre uma história de vida de uma infância, como é que foi, se teve abuso nessa infância, se não teve.
porque isso vai comprometer essa relação dela com o parceiro, dela consigo mesma também, né? Então, assim, a questão do abuso sexual, ele ainda é muito velado, né? É uma coisa que é muito trágica na vida de quem acontece e tem interferência nisso também. Então, eu acho que é importante a gente usar esse espaço para falar um pouco sobre isso, do quanto que é necessário isso ser levado no momento de consulta médica, porque às vezes a gente vai entrar com várias outras situações e isso que tá ali guardadinho, que não foi falado para ninguém, que aquela, né, muitas vezes aconteceu na infância, na adolescência e que foi desacreditado, porque infelizmente, muitas vezes quando isso é dito em casa, o pai, a mãe, alguém não acredita no que está sendo falado ali, acontece uma invalidação. Então olha para onde que a gente vai indo, né, pensando sobre tudo isso. E isso tem consequências na saúde mental, na saúde sexual, né, que você está falando, e a necessidade da gente se cuidar da nossa estrutura emocional, para que a gente se sinta bem consigo mesmo, para poder estar junto com outra pessoa nesse momento de intimidade. Porque se você está deprimida, se você está sobrecarregado, se você está em sofrimento emocional, acho que a última coisa que você vai querer é ter relação sexual com alguém, dúvida, né, Carol? Sem dúvida. E é engraçado você falar sobre essa questão de abordar esse assunto de abuso, porque eu estava conversando essa semana com pessoas mais próximas, assim, e é impressionante. Eu fui fazer uma palestra quando eu ainda estava morando em Goiás, assim que eu terminei a residência, e eu fui buscar uma estatística, Ministério da Saúde, então, assim, uma estatística bem, né, e estava dizendo que uma a cada 6 mulheres, né, porque o assunto era sobre mulher, tinha sido vítimas de algum tipo de abuso sexual, né, e aí eu falei, nossa, né, a gente estava numa sala com, sei lá, acho que umas 8 mulheres conversando sobre o assunto que seria, e aí eu falei, só que na nossa sala quer dizer que pelo menos uma sofreu algum tipo de abuso. Sim. E aí, quando eu fui conversando sobre isso, ali na nossa sala de 8 mulheres, nós tínhamos acho que 3 que tinham sofrido algum tipo de abuso, que tiveram coragem de verbalizar. E isso é um negócio muito sério. Sim. Então esse assunto, acredito que é muito pouco trabalhado e isso tem reflexos em todas as áreas da vida dessa mulher, né? Com certeza. Então a gente está falando só de mulher, mas isso também entra dentro do universo masculino. Então essa questão da masculinidade também é afetada. Então por aí vai. Então é um assunto muito profundo e é um assunto muito pouco trabalhado, muito velado e é muito importante a gente trabalhar e dizer para a pessoa que é seguro ela dizer aqui no consultório, né, aqui no seu consultório, no meu consultório, porque isso com certeza vai abrir uma porta para a gente ajudar a melhorar, né? Não estou dizendo que às vezes é uma única conversa que vai resolver qualquer tipo de problema nesse sentido, mas dela ser escutada, né? E ter essa validação, né? Essa valorização que talvez no momento lá atrás não aconteceu. E, inclusive, orientar as medidas policiais que existem, jurídicas, em relação a essa situação. Porque não é porque aconteceu lá há muitos anos atrás que você não possa ter legalmente o respaldo, o amparo que precisa em relação a isso também, né? Então, lá no IML, infelizmente, vocês sabem, né? Quem me acompanha um pouquinho sabe que eu também faço esse trabalho. E, infelizmente, é uma realidade muito frequente, assim como você estava falando, né? 1 em cada 6 mulheres. Se a gente for parar pra pensar, gente, é muita gente. É muita gente. É muita gente. E essa estatística, na minha opinião, tá lá no mesmo lugar da endometriose. Na verdade, totalmente irreal. Eu acredito que isso é muito mais do que é o que está descrito, né? Com certeza, a gente vê muito isso, assim, que é subnotificado, né? E subdiagnosticado por nós também, né? Sim. Então a gente chama a nossa responsabilidade também, a gente faz a meia-culpa aqui, né? De chamar os profissionais, de colocar os profissionais que têm esse momento mais íntimo com a mulher, né? A gente sempre fala, eu quero ter uma ginecologista para chamar de minha. Eu rezo por esse dia que as pessoas queiram ter um psiquiatra para chamar de seu, Carol. Eu tô nessa luta aí. Mas assim, pra gente trazer essa tranquilidade, essa leveza, não precisa ser pesado desse jeito. Para que a nossa vida ela consiga fluir e seguir de uma forma um pouco mais tranquila. Porque assim, 100 anos passa rápido, né? Se a gente chegar lá. Eu tô me esforçando para chegar. Se tiver essa tranquilidade na minha cabeça assim, eu vou chegar. E aí, vamos. Eu vi um de 135. Carol, e aí assim, né, a gente tá falando dessa intersetorial, né, nossas especialidades. E assim, como é que é pra você ver um quadro depressivo no consultório, até pré-parto, pós-parto? Você acha que o ginecologista dá conta disso? Ele consegue avaliar, tratar? Como é que você pensa essa situação, dessa nossa intersecção aí?
Ju, eu acredito assim que, primeiro, talvez não daram né, um diagnóstico de fato, mas eu falo que a gente precisa ter aquela obrigação de dizer, isso está além da minha função, né? Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar com essa ajuda de outros profissionais, né? Sim. E como eu sempre falo que não tem como a gente fracionar essa mulher, né? Fragmentar, mas eu preciso saber, eu preciso encaminhar psiquiatra, eu preciso encaminhar para o cardiologista, eu preciso encaminhar para algumas outras especialidades, né? E cada vez mais eu vejo essa junção entre a psiquiatria e a ginecologia, né? Então, eu tava aprofundando algumas coisas, né, nessa questão de compreender mais a nossa mente e como que isso tem esse impacto tão grande na nossa saúde, que pensei em fazer psicologia. Mas eu entendi que isso não é a forma como eu tenho de ajudar os pacientes, mas pelo contrário, a gente precisa pensar na junção de especialidades para poder trazer esse benefício, né? Gente, vou só te cortar e dar um spoiler que antigamente a gente ia fazer um canal só de psiquiatria e ginecologia, mas essa moça, ela é muito viajada, então não rola. Carol pelo mundo. Por isso que a gente tá dando esses cortes aqui. Mas é que assim, a gente vê, né, Carol, essa necessidade desse olhar, porque não dá pra gente fazer tudo sozinho, né? Eu fico imaginando como é que é pra você lá, a hora que você... E que bom que você tá conseguindo entender até onde você dá conta, até onde você consegue ir e quando que você precisa pedir essa ajuda. Porque eu imagino também que seja um pouco difícil você virar pro paciente, porque infelizmente a gente lida com isso hoje em dia ainda, de falar, olha, você precisa ir pro psiquiatra, né? Como é que o paciente vai receber isso do tipo, você tá falando que eu tô louca? Né? Como é que é isso pra você? Isso é fácil, é difícil? Tem esse tipo de reação? Não tem? Ju, eu sempre dou o exemplo da minha casa, né? Então, eu tive diagnóstico de TDAH quando eu tinha 10, 11 anos. E meu pai é médico, né? E tá agora, não vou falar muito a idade dele, mas ele já é um senhor. E eu sou a filha caçula, então nós somos cinco irmãos, eu sou a quinta. E a minha mãe estava num consultório médico e ela leu uma revista. E na revista estava dizendo sobre TDAH. Isso há alguns anos atrás, não importa quanto tempo tem. Não vai falar. Mas é muito antes do que a gente está vivendo agora e que realmente tem falado mais sobre isso. Então era muito diferente, era totalmente fora do padrão, né? Sim. E minha mãe viu aquilo lá e ela falou, isso aqui é a Carol. E ela chegou em casa e falou pro meu pai. Falou, ela precisa ir neste psiquiatra, né? A gente morava em Goiânia na época. E meu pai falou assim, não, mas ela não precisa ir de psiquiatra. Ela não é doida, né? E então minha mãe falou, e minha mãe martelou ali um tempo, né? Com a persistência da mulher. E eu sei que por fim ela teve que apelar e falou, a menina é metade minha, metade sua. A minha metade precisa ir, não tem como partir ela no meio, então ela vai ter que ir e eu vou levar ela. E eu tomei remédio até ali, né, contínuo, até ali os meus 20 e poucos anos. E eu falo que se não tivesse tido esse acompanhamento nessa época, e aí eu entrei na terapia e por aí vai, na comportamental, e tomei remédio bastante tempo, e isso me ajudou até ter a minha profissão, né? Sim. Então, exercer a profissão que eu exerço hoje, porque no início da faculdade eu ainda fazia o uso da medicação contínua. E eu percebo que essa dificuldade lá atrás, né? E depois meu pai compreendeu, e aí ele já entendeu que isso realmente tinha melhorado muito a minha qualidade de vida. Sim. E a qualidade de vida da nossa casa, da nossa família. E esse preconceito que a gente passou lá atrás, isso hoje também é muito real. Então eu tenho que tomar muito cuidado, como eu digo para essa mulher que ela precisa ir para o psiquiatra. Algumas aceitam isso, aí vai do nosso relacionamento, mas às vezes a gente vai via terapia para a gente poder acessar ali um outro departamento ou até construindo essa necessidade. Então eu sempre às vezes compartilho a minha história porque as pessoas falam, mas poxa, Carol, eu não imaginava que você tinha passado por isso ou que você precisava desse tipo de acompanhamento dessa forma, né? Então, a gente precisa entender a importância da nossa saúde mental, né? Da nossa saúde emocional de uma forma mais ampla. E é tão engraçado quando você fala isso, assim, que você usa os seus exemplos para ir falando com as pacientes, né? Pra gente é tão complicado isso, porque tem paciente que recebe isso muito bem, tem paciente que às vezes vai falar assim, mas eu tô indo lá pra falar de mim. A gente ter esse corte, esse limite, por mais que a gente tenha uma boa relação às vezes com alguns pacientes, a gente
tentar mostrar essa humanidade, né, de que, porque muitas vezes já mudou muito, né, o que é o médico hoje, do que era o médico antes. Sim. Mas assim, nós somos seres humanos como todos os outros seres humanos, o que nos diferencia dos outros é o tipo de problema que a gente sabe resolver e o que as outras pessoas sabem resolver, né? Sem dúvida. No resto, nós somos todos iguais. Mas quando a gente vai partilhando dessas questões, a gente vai trazendo essa realidade de que, olha, deu certo, foi bom, foi positivo. Pode ser que pra você também seja, porque não é uma competição de sofrimento ali, né? Não. Olha, porque pra mim foi assim e foi... Então pra você eu tenho certeza... Não, mas é uma possibilidade. A gente vai abrindo isso. E pro psiquiatra isso é bem complicado também, de partilhar das próprias coisas. Porque eu já vi esses dias até um vídeo de uma psiquiatra criticando profissionais que falassem sobre si durante uma consulta. Mas a gente precisa entender qual que é a motivação disso, qual que é o intuito que a gente tem quando a gente busca nossas referências para trazer para um paciente também, né? Sem dúvida. Quando a gente pensa há um tempo atrás, era muito aquela questão do médico, o médico bem longe e o paciente bem distante, e é como se a gente fosse uma autoridade máxima, né? Sim. Então, você faz assim, você faz assado. E hoje eu enxergo até a medicina, né, como um todo, eu enxergo algumas coisas que melhoraram bastante e outras coisas que a gente perdeu um pouco também desse médico da família, né, desse médico que sabe a sua história, que te conhece, que te entende da forma integral como é, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante é a gente partilhar das possibilidades, né? Então, olha, eu estudei para isso, eu tenho uma autoridade de fala sobre isso, mas não quer dizer que eu sou dono da verdade absoluta, né? Então, nós temos estas possibilidades. E onde nós vamos trabalhar? Então, e aí a gente compartilha isso dentro de uma história, dentro de uma discussão sobre aquele segmento, né? Nós temos essa alternativa, essa alternativa, essa alternativa. Então, qual é melhor? Tá, essa tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida da gente, né? E essa também. E a gente senta junto e discute qual é o melhor caminho, né? Então, eu acredito muito nessa medicina, acredito muito nessa relação médico-paciente, porque você também, quando você, na minha opinião, quando você compartilha das suas histórias, você traz essa humanidade. Então, não é mais aquele Deus absoluto que te diz o que você precisa fazer, né? E aí, você falou agora de escolher isso ou aquilo, eu já vim com outra... Carol, anticoncepcional e saúde mental, tem, além de rimar, tem alguma outra coisa que você tem que você gostaria de colocar pra gente falar um pouquinho sobre isso? Porque existem hormônios que alteram, existe o ciclo menstrual que altera, tem esses hormônios no anticoncepcional. E aí, doutora? A gente entra agora dentro de um departamento que não tem como a gente separar, por exemplo, a questão do anticoncepcional e a questão da reposição hormonal, porque tudo isso acaba trabalhando dentro desse universo hormonal, né? Então, quando a gente pensa na ação, né, vamos um pouquinho de fisiologia agora, quando a gente pensa dentro do nosso ciclo menstrual, cada fase do nosso ciclo, nós temos ações que aqueles hormônios fazem, né? Então, na primeira fase do ciclo, que seria até vou dividir de forma prática em 2 fases, né? Mas a gente pode dividir até em 4. Mas ali na primeira fase, esse estrógeno te deixa mais ativo, te deixa mais aberto para as outras possibilidades. Eu brinco que você está procurando a sua caça, porque o ciclo, ele quer que você engravide. É isso que ele busca, né? Você ovula, você está mais disposta, a libido está melhor, você tem mais resistência. E aí vem a segunda fase do ciclo, que eu falo que aí é ladeira abaixo, aí você quer ficar tipo dentro do seu casulo. Mas quando a gente usa o anticoncepcional, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando a sua ovulação, estou bloqueando essas oscilações que naturalmente acontecem com a gente. Só que eu estou te bloqueando no nível mais inferior. Então, eu estou te bloqueando ali, realmente, se você não tem ovulação, esses hormônios não aumentam. Então, é como se você tivesse mais, de uma forma muito prática, né, muito sucinta, se tivesse mais anestesiada. Então, você vai ficar mais apática, né? Isso pode ali favorecer alguma coisa nesse sentido, né? De depressão e por aí vai. Porque eu não tenho essas oscilações hormonais, né? E aí tem as questões das predisposições também que a gente precisa falar. Porque quando a gente fala de transtorno disfórico pré-menstrual, quando a gente fala de transtorno depressivo, os hormônios também têm uma relação com os nossos neurotransmissores, né? Por isso que a gente fala tanto dessa intersecção. Porque se a gente já tem uma predisposição e aí entra nessa baixa, sintomas podem aparecer, né? E aí o ginecologista, ele vai ter esse feeling de pensar, olha, até aqui
tem relação com o meu anticoncepcional. Muitas vezes até algumas pacientes falam, olha, eu troquei o anticoncepcional, minha libido melhorou. Eu tirei o anticoncepcional. E aí fica esse vilão, né? Amigo ou vilão. Tanto o anticoncepcional quanto a medicação para depressão, para ansiedade, né? Que pegam essas vias também. Então, a gente está trazendo esses assuntos, esses dilemas, essas confusões aí, para ir esclarecendo um pouco para vocês sobre o que, até que ponto isso vai e por que que acontece. Porque acho que uma das coisas que fica muito assim, a dúvida na cabeça da maioria das pessoas é: por que que isso acontece? Então, essa inter-relação de hormônio e neurotransmissor, elas vão estar evidentes até nessa questão comportamental de uma pessoa, por exemplo, que não toma anticoncepcional, mas que você dividiu o ciclo aí em duas partes. Na parte inicial, em que eu tenho esses níveis hormonais um pouco mais altos, eu tenho algumas manifestações emocionais de uma forma. A hora que isso cai, que é quando eu vou menstruar, e aí isso mexe com tudo, Carol. Ju, e uma outra coisa também que você estava falando, eu sempre dou esse exemplo no consultório, mas doutora, eu tomo esse remédio já tem tanto tempo e agora eu comecei a sentir isso. Aí eu sempre falo, gente, com 16 anos os seus hormônios estão de trás da porta esperando só você bobear. Aí com 30 eles já estão, tipo, na cadeira. E com 35, 40 anos eles estão do lado de lá, minha filha. Então você abre a porta, chama, eles não vão vir. Então, esses sintomas eles vão ficando mais evidentes à medida que a gente vai envelhecendo, porque a nossa força hormonal acaba diminuindo também, né? Então esse bloqueio acaba ficando mais intenso. E nós temos mais de, 20 combinações de anticoncepcionais. Então, são todos que vão causar alguma coisa assim? Depende da sua sensibilidade, né? Por isso que o da minha amiga não serve pra mim. Porque essa avaliação, ela é feita de uma forma individual, né? Com as minhas medicações também, Carol. Então, acho que a gente tem mais isso em comum, que é não dá pra pegar o remédio da vizinha, né? Verdade. Não é porque dá certo pra ela que vai dar certo pra mim também. E é tão interessante esse ciclo, porque agora existe até uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria da mulher, né? Com publicações e com tudo voltado para todas as fases, assim, desde a infância, a questão da adolescência, o pré-puber e a puberdade, a menopausa, porque junto com essas alterações hormonais que você delineou tão bem aí, de trás da porta, lá na cadeira e tudo, a gente tem uma história de vida que está acontecendo ali, que as demandas sociais, quando a gente é criança é uma, quando é adolescente é outra, quando está na idade adulta é outra, quando vai envelhecendo é outra, os traumas, os acúmulos, essa questão biopsicossocial que a gente fala tanto e ouve tanto, contribuem também para esse gasto de neurotransmissor que faz esse casamento aí, que se não cuidar, gente, infelizmente, a nossa perda de qualidade de vida é muito grande e é pelo que a gente luta, né? Para que as pessoas vivam bem, vivam em abundância. Eu acho que não dá pra gente achar que tudo é reposição hormonal também, né, Carol? A gente tá vivendo essa onda aí bastante grande, todo mundo querendo tomar testosterona. Achando que tá a solução dos problemas do mundo, né? E aí eu fico até assim, grata pelas redes sociais hoje veicularem tantas informações esclarecedoras em relação a complicações que existem tomando muito hormônio, complicações que existem tomando muita vitamina, porque as pessoas acham que às vezes não é inofensivo, porque teoricamente não é remédio, né? Sem dúvida. E assim, eu acredito muito no equilíbrio, né? Como tudo na vida, eu sempre digo, reposição hormonal, ela não é para todo mundo, também não é para ninguém. Você precisa individualizar essa paciente, essa história, né? E colocar também as expectativas, né? Então, a testosterona não é a solução dos nossos problemas, não é a solução da massa magra, não é a solução da minha libido, não é a solução dos meus problemas. Eu recebo também muitas pacientes que vêm encaminhada de psiquiatras e tudo mais, porque às vezes também essa fase de climatério também às vezes ali é um gatilho de começar algumas manifestações e entrar com a reposição junto com esse tratamento. Isso também melhora essa qualidade de vida, mas não é para todo mundo, não é para ninguém, e também os excessos também são sempre prejudiciais, isso você pode ter certeza absoluta. Sim. Então, a dose que eu uso talvez seja diferente da dose que você usa, né? E a gente também não acostumar que tem que ser assim, né? Não tem que ser assim, a gente tem formas de melhorar, mas assim, com muita sabedoria e com muita paciência, porque as coisas também não vão melhorar da noite pro dia. Eu acho que você falou agora uma palavra assim, chave, né? Quem tem paciência hoje em dia, Ninguém né, Carol? tem paciência. Tá difícil ter paciência, né, gente? A gente tá vivendo essa geração, essa
vida dopamina aí, dopamina rápida, né? Então é tudo pra ontem, as resoluções pra ontem. E existem coisas que precisam ser construídas, trabalhadas, avaliadas, né? Que é a nossa forma de trabalhar. Né? A gente, às vezes as pessoas perguntam, né? Por que a gente não atende plano? Porque a gente entendeu que dentro do que aquilo que a gente quer praticar, a gente precisa de tempo. Sem dúvida. Né? E a qualidade do atendimento com o tempo, ela é diferente, né? A gente gosta do que a gente faz, graças a Deus. Graças né? a Deus por isso. Então, assim, para oferecer o melhor para o nosso paciente, o tempo eu acho que pra gente é muito importante para que a gente tenha essa condição de raciocinar e de pensar em todos esses elementos que a gente precisa na hora de cuidar da saúde, né? Principalmente da saúde da mulher, que é um bichinho bem complexo, né? Oh, Deus! Não, e quando você falou do negócio da psiquiatria da mulher, eu desconhecia, eu não sabia que tinha essa especialidade específica, mas estava pensando isso na hora que você falou. É muito complexo, mas é muito bom estudar sobre isso, porque é o que a gente vive, né? Sim. Então, eu acredito que o fato de ser mulher e entender essas mudanças que tem na nossa vida, no nosso dia, a gente não acorda e é o nosso dia inteiro naquela mesma estabilidade. Então, isso é assustador, mas isso também é maravilhoso, né? Então, essa capacidade da mulher de se adaptar e de equilibrar, mas também não tem que ficar equilibrando o prato, né? Então, eu acho que a gente olhar pra isso... Eu sou simplesmente apaixonada pela saúde da mulher. Então a gente tem que se permitir também, né? Dessa questão de desobrigar algumas coisas. É o que você fala, não é assim mesmo. Chorar todo dia é assim mesmo. Não dormir à noite é assim mesmo. Ter os fogachos da menopausa... Não é assim mesmo. Tem profissional pra ajudar, tem uma mão pra segurar, né? E acho que pro psiquiatra também é muito importante a gente lembrar que você tá tratando, usou as medicações, cumpriu os protocolos, mas não deixe de pedir ajuda para um profissional em relação à parte hormonal também, principalmente em relação à mulher e as suas diferentes fases. É muito importante. Eu já falei uma vez, vou falar sempre, né? Essa questão da psiclínica não sai de mim. Eu até peço alguns exames iniciais, mas tem coisa que, assim, não é comigo, não é para mim. Eu preciso mandar para alguém. E os profissionais entendam que essa correlação de cuidado é muito importante, né? Ter um profissional colaborando com você para que o beneficiário final seja o paciente, né? Então, acho que isso é um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje sentada conversando, falando sobre tudo isso também, sobre essa colaboração e não a competição profissional, né? Da gente entender que cada um tem o seu espaço, tem o seu lugar e que juntos a gente pode fazer algo melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. O papo tá muito gostoso, né? Acho que a gente ficaria... Você já sabe que vai ter que fazer mais, né, Carol? Ginecologicamente. Ginecologicamente falando. Gente, é naturalmente, tá? Mas deixa lá comigo. Carol, eu queria que você desse uma mensagem final, assim, pra gente arrematar isso, que não tem arremate, na verdade, né? É só uma pausa aí, mas o que você gostaria de deixar de mensagem pros nossos telespectadores aqui, os nossos seguidores, os nossos inscritos aqui que vêm nos acompanhando e que eu tenho tanto prazer, né, de recepcionar e dizer a todos que são sempre muito bem-vindos. Primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer, Ju, muito obrigada. Muito obrigada por esse convite. São anos de amizade e enxergar e ver a sua trajetória, eu fico muito orgulhosa disso, fico muito feliz de participar, de você ter me dado esse pedacinho aqui. Imagina, né? Pelo amor de Deus, esse é o sofá da Ju, gente, vocês vão ver muita gente boa aqui, e eu tinha que, né, ter você aqui comigo, é indispensável pensar em saúde mental sem pensar, né, no seu olhar junto comigo, obrigada, né? Obrigada pelo carinho. E assim, pensando no assunto que nós conversamos aqui, esse tempo gostoso, a gente não pode esquecer que nós precisamos cuidar de nós, né? Então, se eu não cuido de mim, é muito difícil eu cuidar do outro. Então, eu não sou só a Carol ginecologista, eu não sou só a Carol esposa do Lucas, eu não sou só a Carol amiga da Ju, eu sou a Carol filha, eu sou a Carol tia e eu sou simplesmente a Carol. Então, eu preciso olhar pra mim, né? E tô dizendo isso como exemplo para vocês, olhar para mim com amor, com cuidado, né? E com compaixão, né? Aceitar a minha história, aceitar as mudanças que a vida vai trazendo pra gente, né? Isso, não tô dizendo isso que é fácil, mas a gente tem pessoas aí no nosso caminho para nos ajudar, né? Então,
Mas se eu não paro um pouquinho para olhar para mim, eu não consigo identificar aquilo que está diferente ou às vezes até disfuncional. Sim. E entender que a gente tem profissionais para nos ajudar, a gente tem pessoas para nos ajudar, amigos, parceiros, profissionais. Então, é isso. Eu acho que esse outubro rosa, a gente vai escutar aí o mês todo falando sobre isso, né? Então, a gente não pode restringir só outubro, mas é importante você reservar um tempo, que seja na sua semana, que seja no seu mês, aí vai de acordo com cada rotina, com cada vida, mas de se analisar, de olhar para você, e principalmente com muito amor. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Assim, é uma honra, um prazer te ter aqui. E assim, né? O autoexame que o Outubro Rosa, ele traz tanto que a gente faça um autoexame da gente mesmo como mulher, né? Que esse cuidado, que esse autoexame de dentro para fora seja na sua completude, que é tão importante, tão fundamental pra gente viver bem, né? Obrigada. 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 Beijo. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.